ΔS. O ΔS é justamente o deslocamento escalar, e ele é calculado subtraindo a posição final menos a posição inicial. Isso aqui a gente já sabe como fazer. E a velocidade escalar média é essa daqui, olha. Essa fórmula aí. Eu vou explicar para vocês detalhadamente essa fórmula. A gente pode ficar tranquilo que vocês vão sair daqui hoje aprendendo, né? Sabendo calcular essa velocidade escalar média. Velocidade escalar média é igual ΔS dividido por ΔT. Esse deslocamento escalar, como ele é calculado? Basta você subtrair aqui, olha, a posição final, S2 menos S1. Ou eu poderia colocar S menos S0. Dá na mesma, tá? Poderia colocar aqui, ó, S menos S0. Dá na mesma. Porque aqui o S tem um subtendido. E o 1 vem depois do zero. Então, o 1 indica o final e o 0 indica o inicial. Assim como o 2 aqui em cima, nessa parte de cima, aqui, olha, o 2 está indicando a posição final e o 1 está indicando a posição inicial, tá? Então, para você calcular o deslocamento escalar, você vai só fazer a subtração aí da posição final menos a posição inicial. Só lembrando que esse deslocamento ele deve ser expresso em metros, né? Em metros ou em quilômetros, mas a unidade de medida padrão, de acordo com o sistema internacional, é o metro, tá? O ΔS é muito parecido com o ΔT, certo? Quem é o ΔT? É a variação do tempo. Variação do tempo. Essa variação do tempo, como é que eu faço para calcular a variação do tempo? Eu também vou usar a mesma regrinha lá do deslocamento, olha. Vai ser o tempo final, que é o tempo 2, menos o tempo inicial, que é o tempo 1. Esse tempo, gente, essa variação do tempo, de acordo com o sistema internacional, nós já sabemos de outras aulas que essa variação do tempo aí, ela deve ser expressa em segundos, né, de acordo com o sistema internacional. Em segundos. Mas ela pode aparecer também em horas, em minutos, tá? Em dias. Isso aí vai depender da situação. Esse VM aqui, o VM, ele significa a velocidade escalar média, tá? E a velocidade escalar média, ela pode ser expressa em, vou colocar aqui, ela pode ser expressa, por exemplo, em metros por segundo, ela pode ser expressa em quilômetros por hora, e existem outras maneiras também de você expressar essa velocidade escalar média. Vai depender dos valores das unidades que você utilizou para expressar o deslocamento e o tempo. Ou seja, se você usou aqui o metro para expressar o deslocamento, 50 metros, e o ΔT aqui foi em segundos, consequentemente, a velocidade vai ser expressa em metros por segundo. Agora, se você usou, por exemplo, o quilômetro para expressar o deslocamento e a hora para expressar o tempo, então a velocidade média, a velocidade escalar média vai ser expressa em quilômetros por hora, tá? Então, quer dizer, vai depender da situação, vai depender da questão, né? Para você estabelecer a unidade de medida da velocidade escalar média. Pois bem, gente, olha, nós sabemos o que significa cada um dos termos já. VM, velocidade escalar média, ΔS é o deslocamento escalar e o ΔT é a variação do tempo. Para calcular essa velocidade escalar média, que é o VM, você vai fazer o quê? VM é igual ao deslocamento escalar dividido. Essa barrinha aqui significa divisão. Então, velocidade escalar média vai ser igual a ΔS dividido por ΔT. Quando você pegar a distância
percorrida, né? O deslocamento escalar e dividir pelo tempo gasto, você vai encontrar a velocidade escalar média. Por exemplo, imagina quando nós estávamos estudando aí de maneira presencial na escola. E aí você tinha que se deslocar da sua casa até a escola para poder estudar, certo? Então, vamos imaginar que nesse deslocamento que você realizava da sua casa até a escola, nós vamos colocar aqui uma situação problema, tá? Nós vamos imaginar que a distância da sua casa até a escola fosse de 2 quilômetros, 2 km, certo? E aí, quando você estava se deslocando lá para a escola, você percebeu, né? Quando você saiu de sua casa, vamos dizer que você saiu de casa 7 horas. 7 horas. E você chegou na escola, chegada. Você chegou na escola, eu vou colocar aqui 7 horas e 10 minutos, certo? 7 e 10. Aí eu pergunto a vocês, qual foi a velocidade escalar média? Qual foi a sua velocidade escalar média? Como é que eu faço essa continha aqui? Como é que eu vou descobrir a velocidade escalar média? E aí é muito fácil, né? É muito fácil porque você já sabe qual é a fórmula que você vai usar. Você vai usar essa da fórmula aqui, ó. Certo? Vm é igual a ΔS dividido por ΔT, ou seja, velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Vamos lá. Quem é o ΔS, na verdade, gente? 2 quilômetros, é a distância percorrida. Só que o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar esses 2 quilômetros e vamos transformar ele para metros. Porque a gente sabe que no sistema internacional, a unidade de medida padrão para o deslocamento é o metro. Tá? Então, 2 quilômetros em metro. Como é que eu faço? É 2.000. 2.000, né? Basta Cada você... quilômetro é 1.000. Exato. Então, multiplicando por 1.000, vai dar 2.000. Então, aqui vai ser 2.000 metros. Tudo bem? Logo, aonde eu tenho aqui o deslocamento escalar, eu vou substituir por quanto? Por 2.000. Ah, professor, mas só que aqui no ΔS você tem a posição final menos a posição inicial. Nós estamos considerando, nesse caso, que a posição inicial, ou seja, a posição inicial aqui, ela vai ser quanto? 0, que é a origem, é de onde você começou a calcular o espaço percorrido, é lá da sua casa. A sua casa vai ser o marco 0. Então, da sua casa, que é a posição 0, até a escola, são 2.000 metros, tá? Então, a posição final é 2.000, certo? E a posição inicial, que é a origem lá na sua casa, é a posição 0. ΔT. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Que horas você saiu da sua casa? 7 horas. 7 E chegou na horas. escola que horas? 7h10. 7h10. Então, você tem o tempo inicial e o tempo final. Então, aqui nesse caso, nós vamos precisar calcular a variação do tempo, né? Que é o ΔT. Eu sei que você saiu de casa às 7 horas e chegou na escola às 7h10. Então, o tempo final, qual é o tempo final? 10 minutos. 7h10. 7 e 10. E o tempo inicial? 7 horas. 7 horas. Certo? Então, você já sabe que você gastou quanto tempo aqui nesse caso? 10 minutos. 10 minutos. Então, quando você calcular aqui, olha, o tempo final, que é 7 horas, né? Ó, 10 é o tempo final, menos o tempo inicial. 7 horas. Certo? Então, você faz essa subtração aqui, vai sobrar o quê? 10 minutos. Nem vou colocar esse tempo aqui, porque vai só confundir vocês. Eu vou colocar, faz logo bem aqui, ó. Quando você subtrai o tempo final menos o tempo inicial, vai dar quanto? 10. Então, o tempo aqui vai ser 10 minutos. Só que esse tempo ele deve ser expresso em segundos, olha, variação do tempo.
Nós vamos pegar esse 10 aqui e multiplicar por 60, né? Sim. Que um minuto são 60 segundos. Então, aqui fazendo a multiplicação, vai dar 600 segundos. Esses 600 segundos aqui, ó, é a variação do tempo. É o delta T. É o tempo que foi gasto em segundos. Tá? Então, nós vamos substituir aqui, olha. Onde nós temos aqui o delta T, ó, nós vamos substituir por 600. Isso aqui é igual. Olha, se eu considerasse aqui, por exemplo, que você estava começando a marcar o tempo quando você saiu da sua casa no cronômetro, pá! Na hora que você saiu de casa, você marcou o cronômetro aqui, ó, pam, começou a marcar o tempo. Então, naquele instante que você apertou ali o cronômetro, o tempo inicial, nesse caso, foi quanto? Ele foi 0 também. Porque você começou a calcular o tempo a partir dali. E 600 segundos depois, você estava lá na posição final. Então, aqui eu tenho os 600 segundos como sendo o tempo final e o 0 como sendo o tempo inicial, que foi a partir daquele momento que você começou a calcular o tempo. 2.000 menos 0, 2.000. Dividido, 600 menos 0, 600. Agora, aqui você tem 2.000 dividido por 600. Você corta um aqui em cima, corta um aqui embaixo. Corta um em cima, corta um embaixo. Aí vai sobrar aqui 20 dividido para 6. Vou fazer a continha aqui do lado. 20. Então, aqui, olha, a velocidade escalar média vai ser igual a 3,33. Agora vem a unidade de medida. Metro por segundo. Por que está em metro por segundo? Porque o deslocamento foi expresso em Quilômetros. metros. E o tempo foi expresso em segundos. Então, a velocidade vai ficar metro por segundo. Pessoal, o que significa isso? Esse 3 significa que a cada segundo o móvel percorre 3,33 metros. É isso que significa a velocidade, né? Esse valor de velocidade aqui. A velocidade de 3,33 metros por segundo. O que é que isso significa? Significa que a cada um segundo a pessoa andou aí 3,33 metros. É isso que significa a velocidade. Vocês lembram da velocidade da luz? São 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Vocês estão entendendo o que significa a velocidade? Sim. Professor, mas o Flash ultrapassou, viu, a velocidade da luz. O Flash ultrapassou, então ele viajou no tempo, né? Ele conseguiu ultrapassar a velocidade da luz, então ele viajou para o futuro. Mas eu quero saber agora, qual é essa velocidade em quilômetros por hora? Aí você vai ter que usar uma regrinha que eu vou mostrar para vocês aqui também agora. E aí, como fazer? A regrinha é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, olha a setinha aí, ó. Você vai pegar o valor e vai fazer o quê? Dividir por 3,6. Para você transformar metro por segundo em quilômetro por hora, o que você faz? Você faz o inverso, multiplica por 3,6. Certo? A regra é essa daí. Tudo bem? Ou seja, gente, nós temos aqui 3,33 metros por segundo. Quanto é que fica isso daí em quilômetro por hora? Então, eu vou dividir, ou multiplicar 3,33 vezes 3,6. 3,33 e multiplica por 3,6, que vai ser igual a 11,988 88. quilômetro por hora. Pronto, fizemos a transformação de uma velocidade que estava em metro por segundo para quilômetro por hora.